Bem, olha só, nessa aula a gente vai falar justamente sobre a quantidade que existe nesse mol. Nós já vimos o que é mol, já entendemos o mol, que é uma unidade, né, criada para a química, uma quantificação da matéria, uma quantidade de matéria, ok? Nós já vimos que apesar da massa ser diferente, um mol de carbono é 12 gramas, um mol de ferro é 56 gramas, tá certo? Olha, um mol de carbono, 12 gramas, um mol de ferro, 56 gramas. A quantidade de átomos existentes é a mesma, tá bom? Então, isso foi estipulado por Amedeo Avogadro. Então, Amedeo Avogadro foi o cientista responsável por deduzir que esta quantidade seria uma quantidade constante. O número de átomos aqui dentro de um mol é sempre o mesmo. Tá? Ah, mas por que a massa dá diferente? A massa dá diferente porque você tem átomos diferentes. Aqui é carbono. Um átomo de carbono é 12 unidades apenas. Já um átomo de ferro é 56 unidades, tá? De massa atômica. Por isso o motivo da massa de um mol ser diferenciada. Porque depende, essa massa depende da estrutura que está aqui dentro, do tipo de átomo ou do tipo de partícula que você está tendo esse mol, né? Entendeu? Então esse mol depende do tipo de partícula que está formando esse mol. Mas, tá certo? A quantidade de partículas, de entidades aqui dentro desse mol, ela é sempre uma constante. Amedeo Avogadro aí não conseguiu chegar no cálculo, né? Finalizar o cálculo para descobrir qual era a quantidade existente em um mol. Ele não conseguiu, tá? Ele faleceu antes de conseguir, devido à limitação da época, científica da época, tá? Para os cálculos, ele não conseguiu. Posteriormente, com a evolução da ciência, tá? Os cientistas conseguiram calcular o valor desse mol. Tá? Isso que aconteceu, ele conseguiu. E hoje em dia, o valor desse mol é calculado de várias maneiras diferentes e sempre chega-se em uma constante. Então, o Amedeo Avogadro estava correto quando ele disse que o valor deveria ser uma constante, né? Uma constante significa um valor fixo. Bastava ser um mol, você teria sempre a mesma quantidade de partículas dentro de um mol. Não importa que a massa é 12 gramas e a massa é 56 gramas. A massa é diferente devido às partículas serem diferentes, mas o número dessas partículas aqui dentro de um mol é sempre o mesmo, entendeu? Então, desde o exato momento em que se criou aquele mol, tá certo? Houve a criação do mol, tá? A Amedeo Avogadro já tinha deduzido que esse mol seria uma constante, tá bom? E quanto vale esse mol, que é o que importa pra gente? Esse mol, tá? Isso aqui já está arredondado, tá bom? 6,02 vezes 10 elevado a 23, ó, esse pequeno número aqui, tá? Então, pequeno, né, para chamar a sua atenção. Este número é uma potência de 10 elevado a 23. Então significa que esse número é muito grande, cara, muito grande. 6,02 vezes 10 elevado a 23, usando a notação científica, tá? Então, esta é a quantidade que existe de partículas dentro de um mol, tá bom? Esta é a quantidade. Aí, em homenagem ao cientista Amedeo Avogadro, né, que ele que deduziu que seria uma constante, o primeiro cientista a sugerir que seria uma constante, tá bom? Esse número foi dado o nome de constante de Avogadro, tá? Em homenagem a ele após o seu falecimento, tá bom? Então, esse número que é conhecido como constante de Avogadro. E o mais importante, esse número é a quantidade que existe em um mol. Um mol tem sempre essa quantidade de entidades, porque nem sempre você está trabalhando dentro da química com o mesmo tipo de substância. Você tem átomos às vezes, você tem moléculas, às vezes são moléculas e às vezes são íons.
Tá? Você pode se referir, na verdade, a esse número a qualquer coisa, né? Um mol de bananas seria esse número de bananas. Um mol é esse número. É essa quantidade de partículas, de coisas. Um mol de ovos seria essa quantidade, tá? Um mol de formigas seria esta quantidade de formigas. Então, na realidade, esse mol ela é apenas uma quantificação, é o valor, essa constante, o valor que existe em qualquer mol, tá? De qualquer coisa. Mas, como aqui nós estamos estudando a química, na verdade, esse mol é uma grandeza química, nós vamos trabalhar com átomos, moléculas, íons, prótons, elétrons, tá bom? Então, toda vez que falar em mol, é esse o valor, é isso que você tem que associar. Tá? Mol é esta quantidade de partículas, ok? Conhecida como constante de Avogadro. Ah, professor, eu preciso saber. Tem questões em que ele te dá o valor do mol, inclusive pode ser arredondado mais ainda, tá? Porque já está arredondado aqui, tá? Já ainda tá faltando o número, então já foi arredondado. Mas, em algumas situações, ele tira o 0,2 e fica só o 6. 6 vezes 10 é 23, tá bom? Por que um número tão grande, professor? É porque tu está trabalhando com átomos, cara. Coisas muito pequenas. Então, olha, 12 gramas de carbono, né? Um mol? 12 gramas de carbono, cara. Um carbono pesa 12 U, não é 12 gramas. Unidade de massa atômica, é coisa muito pequena. Então, para você ter 12 gramas de carbono, tu precisa de uma quantidade de átomos de carbono muito grande para dar esses 12 gramas. Né? Como você está trabalhando no mundo atômico, é por isso que o número é muito grande, entendeu? Para você chegar numa quantidade com massa de 12 gramas, que é um mol, você precisa de uma quantidade muito grande de átomos, cara. A mesma coisa o ferro, né? Como é que eu chego a 56 gramas de ferro? Uma quantidade muito grande de átomos de ferro. 56 gramas de ferro. Que quantidade é essa? Isso aqui. É esta quantidade, tá bom? Falar em mol, sempre esta quantidade, certo? E aí, professor, o que é que eu preciso saber disso aqui? Para fazer os cálculos químicos, né? As relações, né, de grandeza. O cara vai te perguntar, você tem que saber relacionar. Olha só, um mol de qualquer coisa tem quantos átomos? Um mol de um elemento, vamos supor, um elemento, átomos. Um mol de um elemento. Quantos átomos tem? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Não é isso? Olha só. Esse é o valor de um mol. Então, você vai fazer, é uma relação numérica direta. Então, você vai usar cálculos, regra de 3, novamente, para fazer as questões. Então, um mol, 6 vezes 10 é 23. Átomo, 1 mol. Mas eu não sou obrigado, já falei para vocês, a usar um mol sempre. Eu posso usar 2 mols. E aí, quanto é que vai ser 2 mols? Cara, se um mol é aquela quantidade, 2, lógico, matematicamente vai ser o dobro daquela quantidade. Aí você tem que saber fazer essas relações. Quanto é o dobro daquela quantidade? 12 vezes 10 elevado a 23. Só não vai errar matemática, tá? O dobro disso é só multiplicar o número da frente. Você não mexe na potência de jeito nenhum. 12, tá? Ainda tem mais. Como essa matéria envolve número, potência, principalmente, olha, potência. Tu vai trabalhar com essa potência. É fundamental que você tenha conhecimentos dessa parte da matemática. Potência. Trabalhar, fazer operações com potência. Senão você vai aprender a química, entender a química, mas vai errar na hora do cálculo, tá bom? Primeiro porque muitas questões, as questões de Enem, de vestibulares, né, de processos seletivos, elas sempre, em geral, elas vêm na forma de notação científica. Então, por exemplo, não estaria essa resposta aqui para 2 mols, 12 vezes 10 a 23, porque isso não está na forma de notação científica, tá? Notação científica só pode ter a unidade na frente daqui, tá? Não pode ter a dezena, é só a unidade, a casa da unidade. E não pode ser 0, 0, não. Tem que ser a unidade na frente, tá? Apenas uma casa decimal aqui na frente, tá? Aqui, ó, a unidade, a casa das unidades. Então, eu tenho que trazer essa vírgula para cá. A vírgula está aqui no final, é 12, tem que trazer para cá. Então, fica 1,
vírgula 2 vezes 10. Como eu andei a vírgula para a esquerda, aqui ó, andei para a esquerda, tá bom? Aqui fica 24, tá certo? 24, por quê? Como andei para a esquerda, eu vou botar mais um aqui. Macete de matemática. Andei para a esquerda, boto mais um lá, tá bom? Então, 23 com mais um, 24. Então, essa é o valor que estaria numa questão, tá bom? Então, notem, 2 mols é o dobro de 6 vezes 10 a 23, é 12 vezes 10. A gente transformado em notação científica essa quantidade. E é isso que você tem que aprender a pensar. Um mol é aquela quantidade, mas eu não sou obrigado a ter um mol. Eu posso ter 2, 3, 4, e você tem que saber fazer este cálculo. Esse cálculo é uma relação numérica direta. Regra de 3 você resolve. Tá bom? Quanto é meio mol? Olha só, meio. Quanto é meio mol? Meio mol. Você consegue dizer direto quanto é meio mol? Meio mol. Cara, um mol não é aquela quantidade? Pense, um mol é aquela quantidade de átomos. Se você não tem um mol, só tem metade, meio mol, vai ser a metade dos átomos. Quanto é a metade dos átomos? Metade daquilo ali. É só botar a metade de 6, que é 3 vezes 10 elevado a 23. Tá bom? Então é isso que você tem que entender. Tá? A constante de Avogadro ela é usada justamente para calcular partículas, átomos, moléculas, íons, entendeu? A constante de Avogadro é isso, é o valor que existe em um mol. Então, novamente, o mol ele serve de base para você fazer o cálculo. Tá? Esse mol serve de base. Qualquer questão que envolver átomos, moléculas, tá certo? Essa quantidade de átomos, moléculas, íons, você vai usar esta constante de Avogadro, tá certo? Vamos ver algumas questões de aprendizagem da nossa apostila e resolver alguns exercícios, ok?